agradecer ao Senhor, né, por tudo que Ele tem feito, e ore para que o Senhor fale com você nessa noite. Ore para que o Espírito de Deus fale com você. Não seja uma voz do pastor, do homem, mas seja o próprio Espírito Santo a ministrar o seu coração, amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós oramos para que a Tua palavra, que é viva e eficaz, possa mesmo penetrar no nosso coração, Pai. Por isso nós abrimos o nosso coração para recebermos a Tua palavra em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Sabe que nessas últimas 2 semanas eu tenho vindo aqui todo dia na igreja orar, e por uma questão, enfim, junto com os irmãos, e eu estava pensando em alguns momentos, né? Quantos aqui tem uma... Se eu perguntasse hoje, qual que é a sua necessidade aqui? Pergunta para a pessoa do seu lado, qual que é a sua necessidade? É interessante que quando alguém te pergunta assim, qual que é a sua necessidade, muitas vezes você para pensar para ver qual que é. Fala, deixa eu ver qual que é. Né? Não precisa responder, mas muitos aqui pensaram, falei, deixa eu ver qual que é a minha necessidade. Talvez você tenha muitas necessidades, mas talvez você não consegue distinguir qual que é a mais gritante. Mais gritante. Mas veja, a palavra de Deus diz que a boca fala do que o coração está cheio. Sabe, quando você tem uma necessidade, você está orando por essa necessidade, ou seja, rapidamente você responde, porque talvez essa necessidade já seja um fator de oração diária. Então, muitas vezes, muitos não sabem, é porque muitos não oram. Eles até identificam uma necessidade, mas muitas vezes não têm disposição de orar. Sabe, eu creio que de tempos em tempos parece que Deus ele gera ou permite alguma circunstância para que nós possamos orar. E algumas vezes até clamar. Até clamar. Clamar é quando você já está chorando e clamando e gritando. Sabe, eu me recordei de uma situação onde eu vi alguém assim passando da oração e do clamor. Sabe que certa vez a minha esposa, ela entrou no quarto, a Manuela era bem pequena ainda, e ela entrou no quarto e estava aquela bagunça, que só os filhos sabem fazer. Quantos aqui tem filhos? Aleluia. E estava daquele jeito, e tinha bagunça em tudo quanto é lugar. E daí minha esposa já entrou e já começou a falar, olha, começa a arrumar isso, põe a almofada naquele lugar, olha isso, põe aquilo lá, não sei o que e tal, nervosa e tal. De repente a minha filha, ela devia ter uns 4 anos, ela vira para minha esposa e falou assim, mãe, começou a clamar já, mãe, vamos orar porque o diabo está solto aqui em casa. Diante de uma pressão, de uma necessidade, ela já começou a clamar, falou, mãe, vamos orar porque o diabo está solto. Quem que era o diabo na visão dela? Oh, Deus. Mas minha esposa depois, ela contou, nós demos muita risada, né? Mas você vê, né? Num contexto, dentro de outro contexto, ela estava passando por um momento de pressão. Qual que era a pressão? Colocar a almofada, né? Dobrar o edredom, arrumar o quarto. Mas como a forma que chegou, falou, pô, hoje está diferente. Vamos clamar, vamos orar que o diabo está solto. Né? Então veja, eu estou falando isso porque no momento de pressão, de uma necessidade, dentro da visão dela, com 4, 5 anos que ela tinha na época, primeira coisa que ela fez o quê? Vamos orar. Na verdade, ela já estava clamando que o diabo estava solto ali na visão dela. Estava querendo pegar ela. Mas veja, eu estou só te dando um exemplo aqui, né? Porque muitas vezes nós negligenciamos a oração. E por que negligenciamos? Talvez porque achamos que não é importante. Mas aquilo que verdadeiramente é importante, nós fazemos. Agora a grande pergunta é, o que é importante para você nesses dias? O que tem sido? O que aos teus olhos tem brilhado? Porque naquilo que brilha é onde os seus olhos são atraídos.
naquilo que é colorido é o que vai te chamar a atenção. Então, veja, nem era isso que eu ia ministrar, mas enfim. Eu vou falar aqui um pouco sobre testemunho. Mas veja, aquilo que a sua boca fala, o que está cheio. Vamos ler aqui, lá em 1 Pedro, capítulo 2,9. André, 1 Pedro 2,9. Diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes, fala assim, proclamardes as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então veja, ele fala que nós somos um povo exclusivo. E aí ele coloca lá, a fim, ou seja, a fim de proclamar, ou seja, de testemunhar. Testemunhar o quê? As virtudes daquele que nos chamou. Sabe, quem nos chamou, nós não estamos aqui por acaso, acredite. Eu sempre falo isso, às vezes você fala, não, foi alguém que me chamou, alguém que me convidou. Não, na verdade é o próprio Espírito de Deus que te atraiu a esse lugar. Então nós não estamos aqui por acaso. Você não congrega aqui por acaso. Tem uma finalidade, tem algo que Deus separou você para esse tempo. E nós precisamos discernir isso. Porque as coisas, pastor, eu não estou vendo nada. Pastor, eu não estou sentindo nada. Mas veja, muitas vezes você não consegue nem respeitar o seu pai, as autoridades que Deus colocou. Como é que você vai respeitar muitas vezes a autoridade de Deus? Então muitas coisas têm a ver com crer, com posicionamento. Então quando a palavra de Deus fala que nós fomos chamados, fazemos parte de um povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar, ou seja, de abrir a nossa boca, de falar das boas novas. Eu te pergunto, no estilo de vida que você tem, quantas vezes durante a semana você fala da sua experiência que você teve com Deus? Ou você está muito atarefado com as coisas? Porque Deus nos chamou, Ele nos separou a fim, ou seja, com um propósito, com um destino, dando a direção. Sabe, nós somos apenas placas sinalizadoras apontando para Cristo. E a grande pergunta é, você tem sido essa placa sinalizadora a apontar o reino de Deus? Porque o diabo ele sempre vai ofuscar a vista, para que você não enxergue a verdade, para que você se cale, para que você não abra a sua boca e fale das verdades de Deus, para que você não seja igreja, para que você não seja uma boca profética, para que outras vidas não sejam alcançadas. O diabo ele sempre vai tentar calar a sua boca para que famílias não sejam restauradas. O diabo ele sempre vai tentar calar a sua boca para que pessoas permaneçam no vício da droga. Ele sempre vai tentar calar a sua boca para ver os jovens destruídos no mundo. Agora, se a igreja não se posicionar em relação, em proclamar as boas novas, quem que vai fazer isso? Então veja que Deus, quando Ele nos separou, Ele nos dá uma direção para nós proclamarmos as boas novas. As boas novas, amém? Então veja, mas o que acontece? Quando se fala de proclamar e testemunhar, muitas vezes o foco daquele que foca tão somente nas coisas materiais. Tem algum problema você ser abençoado com coisas materiais, sim ou não? Evidente que não. Evidente que não. Aliás, o desejo de todo pai, ele investe na vida do filho, né? Ele dá instrução, ele quer que o filho cresça, avance, prospere, conquiste e vá além do que ele foi. Esse é o coração de todo pai que tem princípios cristãos. Então ele sempre olha para o filho, ele vai investir para o filho para que o filho cresça mais do que ele. Né? Então o alvo do pastor é o quê? É gerar discípulos, né? Aqueles que têm chamado pastoral, serem pastores e irem além dele. Essa acho que é a maior glória de um pastor. A maior glória de um pai é ver que o filho foi muito além do que ele conquistou. Essa é a glória de um pai.
É uma mãe que olha para sua filha e vê quantas debilidades ela tem, quantas debilidades a filha tem, investe para que ela seja e cresça muito além do que como mãe foi. Então veja que esse é o coração do homem, esse é o coração da mulher, que carrega os princípios de Deus. Esse é o nosso coração. Qual que é a grande questão então? Por que muitas vezes, talvez, eu vejo muitas pessoas que, você fala, pastor, eu não entendo, eu estava tão firme na igreja, de repente a pessoa saiu, e Deus movia tanto na vida dela, mas de repente ela se perdeu. Você conhece alguém assim? Que testemunhava que Deus havia feito, de bênçãos e tudo mais e tal, mas veja, toda a pessoa que ela coloca o foco, e chega diante de Deus, fala, pai, eu quero ser abençoado, Deus vai abençoar. A grande questão é, aonde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Se você tiver experiências com Deus, no que diz respeito, tão somente à questão de coisas, você só saiu do mundo, onde não dava nada certo, e veio para Deus saber que o Pai abençoa. Mas veja, Deus, além dele querer te abençoar com coisas financeiras e materiais e tudo mais, a coisa mais importante que todo pai quer, se chama relacionamento. A coisa mais importante entre duas pessoas não tem a ver com o que uma pode oferecer para a outra, mas sim relacionamento. Sabe, no mundo nós vemos muitos casais que eles vão a bom termo enquanto tem dinheiro. Porque o casamento, a base é o dinheiro. Mas o dia que o dinheiro acaba, acaba o quê? O casamento. O dia que o dinheiro acaba, acaba o quê? As amizades. O dia que o dinheiro acaba, acaba o quê? Muitos familiares nem vão mais na sua casa. Por quê? Porque eles não estavam por conta de quem você é, mas sim por conta do que você poderia oferecer. E isso é mundo. O mundo age dessa forma. O mundo se relaciona com pessoas, não é pelo que as pessoas são, mas sim porque elas podem oferecer. Isso é mundo. Agora é muito ruim quando você vem para a igreja, ainda com essa mentalidade, falou, me relacionava com pessoas porque podia, agora eu me relaciono com Deus por aquilo que Deus pode me oferecer. Sabe, esse é um tipo de relacionamento muito raso. No começo, é lógico que o Pai vai abençoar, mas chega uma hora que se você não tiver uma experiência real com Deus, uma experiência real de relacionamento com Deus, porque eu vou te dizer uma coisa, as coisas naturais, ainda que elas nos alegram, mas é uma alegria momentânea. É uma alegria passageira. É um êxtase rápido. E aí, é uma alegria, um prazer momentâneo que nunca supre. Nunca supre. Então tem pessoas que têm o alvo de ter um carro. E elas oram, elas clamam. Elas olham para o carro e falam, Deus, meu carro está velho, eu preciso de um carro novo. E aí, assim que Deus abençoa, ela troca o carro por um carro mais novo, ou até zero. Mas passado alguns meses, 3 meses, 6 meses, ela olha para aquele carro e ela descobre que aquele carro não satisfaz mais. Porque nós estamos falando de coisas. Coisas, elas são momentâneas e são passageiras. É só um frisson, pum, passa rápido. Agora as coisas eternas, elas permanecem eternamente. Permanecem eternamente. E muitas pessoas falam, pastor, eu não tenho muito o que testemunhar. Porque muitas pessoas não testemunham, não abrem a boca, porque associaram que para testemunhar tem que ter uma conexão com coisas, com bens materiais. Mas isso é um grande engano. E muitas vezes, enquanto você foca nisso, parece que a prosperidade não vem. Parece que aquilo que poderia acontecer não acontece. Mas aqueles que abrem mão disso e se enchem da verdade da palavra,
Aí parece que as coisas começam a vir, e quando vem, aquilo que antes era um motivo de oração, agora você fala, Deus, e agora o que eu faço? Eu até tenho para comprar, mas não, eu sei que o meu prazer não está nisso. Falar, pastor, eu não cheguei nesse estágio não, estou querendo chegar. Quantos querem chegar nesse estágio? Pastor, como chegar nesse estágio? É colocando o foco no alvo certo. Porque pensa, faz uma retrospectiva da sua vida. Talvez entrou ano, saiu ano e o cenário é o mesmo. Talvez o seu clamor é o mesmo, as deficiências são as mesmas, os problemas são os mesmos. Mas aí você insiste em ter os mesmos comportamentos, as mesmas atitudes, os mesmos alvos. E eu te pergunto, se durante anos você permanece da mesma forma, e quer um resultado diferente, tem alguma coisa errada. Então você precisa mudar o quê? A sua oração. Primeira coisa, Senhor, abre os meus olhos, amplia a minha visão. Você precisa ter visão certa. Você precisa saber de onde você está saindo, de onde você está partindo e qual é o seu destino. Eu fico pensando, às vezes eu visito algumas empresas e empresas pequenas não, mas toda multinacional que eu entro, você entra lá na recepção, tem lá a missão, a visão da empresa. Por quê? Eles sabem de onde estão partindo e eles sabem onde eles querem chegar. Eles sabem. E eles falam, nós como empresa, nós temos um alvo a conquistar. E eu te pergunto, você sabia que como igreja, e quando eu falo igreja, eu estou falando que você é igreja, nós somos igreja. Eu não estou falando da igreja dessas quatro paredes, não. Eu estou falando você como igreja. Sabe, Deus tem uma visão para você. Nós temos uma visão como igreja para te ajudar a ampliar. E qual que é a nossa visão? Tem para projetar aí, André, a visão da igreja? Quem consegue falar sem ler? O nosso encargo... Aí o pessoal fala mais ou menos. Fala, vai que eu erro. Alguns falam cada crente é um ministro. Na verdade já mudou para sacerdote. Foi atualizado. Mas enfim, o que fala lá? Que o nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores. Vamos parar por aí, vencedores. O que é o vencedor? Alguém se torna vencedor do dia para a noite, sim ou não? Não. Então você vê nas Olimpíadas, por exemplo, você vê ali atletas que eles se consagram com exclusividade porque eles têm um alvo. Qual que é o alvo? Eu quero me tornar um medalhista, eu quero ser um vencedor. Eu quero fazer história. Eu não quero que minha vida seja passada em vão. E aí ele se dedica. Ele se consagra. Ele passa ali anos e mais anos, às vezes 4 anos, não é convocado para uma Olimpíada. Ele desiste, sim ou não? Não. O que ele faz? Ele começa a treinar com uma intensidade ainda maior. Porque ele falou, daqui 4 anos vai ter uma outra oportunidade e eu não vou estar fora. E ele vai lá. Abre mão. Atletas abrem mão de refrigerante, uma dieta saudável e tudo mais, treinamento diário. Por quê? Porque ele tem um alvo, ele quer se tornar vencedor. Tá aqui, ó, o nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores, onde cada membro é um sacerdote, cada casa uma extensão da igreja, conquistando assim a nossa geração para Cristo através das células que se multiplicam. Mas eu queria parar só nessa primeira fase, o que é ser um vencedor? Vencedor é aquele que entendeu o seu chamado. E agora ele se consagrou. Peraí, Deus me deu uma missão. Qual que é a missão? É eu proclamar as boas novas. E eu faço parte, Deus me separou, faço parte do povo de propriedade exclusiva de Deus para proclamar, para falar, para testemunhar. O que é isso? Ele te deu já o quê? Uma visão, uma direção. Mas muitas vezes nós nos preocupamos com tantas outras coisas e esquecemos de fazer aquilo que é importante para Deus.
Deixa eu falar aqui algumas pessoas que tiveram uma experiência com Deus e tiveram as suas vidas transformadas. Então veja, a base do nosso testemunho não deve ser as coisas, mas sim o Senhor. Mas sim o Senhor. Lá em 1 Coríntios, projeta para mim, 1 Coríntios 2, a partir do verso 1, diz assim, o apóstolo Paulo diz: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Então o que ele está falando aqui? Olha, eu não estou preocupado em saber e falar coisas naturais produzidas por homem. O que eu quero testemunhar é Cristo crucificado. Quem que é Cristo crucificado? É falar, olha, Jesus morreu por você, para que você tenha uma vida e uma vida em abundância. É para você mudar o curso da história da sua vida. Sabe, você tem tomado pancada durante todos esses anos, mas Cristo tem algo novo para você. Era isso que Paulo fazia. Onde ele chegava, ele pregava Cristo e Cristo crucificado. Ele não perdia tempo resolvendo problemas, porque ele sabia que a única pessoa que poderia resolver o problema era Cristo. Cristo crucificado. É quando Cristo entra na sua casa. É quando você abre o seu coração. É quando você abre para que Cristo o transforme. Para que Cristo convença do pecado, da juízo e do justiça. E o apóstolo Paulo anda dessa forma. Então veja. Mas muitos se perdem por quê? Porque querem testemunhar só a respeito de coisas. Vai durante um tempo, mas depois a essência, o alicerce não é firmado. Cristo, ele é o nosso alicerce. Amém? Aleluia. Então veja, problema nenhum em nós testemunharmos a respeito daquilo que Deus faz, né, as experiências que temos com coisas, né, como cura, finanças, libertação, ainda não é o bastante para satisfazer a nossa alma. Pois ela tem sede de Deus e não de coisas. Quando olhamos a palavra de Deus, deixa claro que não existe nada que satisfaça a nossa vida fora Cristo. Então veja, precisamos entender que a nossa alma, existe um clamor dentro da nossa alma. E esse clamor que existe na nossa alma, que ela precisa ser transformada, pastor, como assim? Se inscreva no curso de maturidade no Espírito, lá nós temos uma matéria só falando disso, transformação da alma. Mas veja, que esse clamor do nosso interior, da nossa alma, ela precisa ser preenchida. E o grande equívoco, ou o grande engano que muitas vezes nós andamos, é que o diabo fala que coisas vai preencher a nossa alma. Uma grande mentira. Porque muitos pensam assim, o solteiro ele pensa assim, não, eu sou meio assim, é porque eu sou sozinho. O dia que eu casar, aí sim eu vou ser pleno. Às vezes casa, arruma outro problema. Aí fala, não, agora que eu casei, não, o dia que eu tiver filho, o filho sim vai preencher o meu vazio. É verdade, preenche. Mas muitas vezes o vazio está lá ainda. Fala, não, o dia que eu prosperar, que eu comprar um carro zero, que eu comprar minha casa própria, que eu tiver dinheiro para viajar todas as férias, aí sim eu vou ser satisfeito. Descobre o quê? Que não é mais satisfeito. As férias que era o seu sonho, agora que você já foi, no próximo você não quer mais, porque aquele lugar não te satisfaz mais. A sua alma fala que você precisa conhecer outros lugares. E isso é que nem um saco furado. Muitas pessoas que não entenderam ainda e estão buscando tais coisas, elas correm, mas a alma chega a desfalecer, ficar cansada. Porque está procurando coisas. E aquilo que nos fortalece, que nos deixa verdadeiramente de pé, é Cristo. A experiência poderosa com a pessoa do Senhor Jesus. Isso é algo extraordinário. Então veja, Deus quando fez o homem, Ele fez para ter prazer em nós. Já falei isso esses dias.
Fez tudo aqui que nós vemos em 5 dias, 6º dia fez o homem, no 7º dia foi para ter descanso com o homem, ter prazer com o homem. Então veja que de alguma forma, no projeto original antes do pecado, a arquitetura que Deus fez a imagem e semelhança. O que é a imagem? Né? Esses dias a Camila fez um negócio com a luva lá com os jovens, achei espetacular. A sombra, né? O que é? É o espelho da mão, é a luva. Então veja, a nossa arquitetura foi para conter a vida de Deus. A luva é para conter a mão. Então quando nós entendemos que a única coisa que verdadeiramente nos satisfaz, a única coisa que verdadeiramente preenche o nosso vazio, pastor, mas você não está entendendo, meu vazio é muito grande. É justamente por isso. Por isso que Deus é tão, 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 tão grande. Porque só Ele pode nos suprir. Só Ele. As coisas, elas suprem de uma forma passageira. Mas Deus supre eternamente. É quando você é grato eternamente. É quando você para um dia, você chega na sua casa e fala, eu sou satisfeito com tudo que eu tenho. Porque eu já encontrei aquilo que é mais precioso, que é Jesus Cristo. Ele é o mais precioso. E aí quando você chega nesse ponto, você pode testemunhar. Pastor, mas eu estou no vermelho no banco. Mas deixa eu te falar, a conta vermelha do banco vai ficar. Mas a pedra preciosa que você encontrou, que é Cristo, ela é eterna. E aí você fala, pastor, mas como eu vou testemunhar? O irmão conhece. Você fala, olha, Deus pode mudar a sua vida. Sabe, isso é o verdadeiro evangelho. Os nossos grandes testes é quando nós estamos no vale. É quando nós somos fiel no pouco. Aparentemente você acha que é pouco, porque você está olhando para as coisas. Mas na verdade você não tem pouco, você já tem tudo que é Cristo. E aí você abre a sua boca. Independente do que Deus vai fazer ou não, você é encontrado pelo Senhor, por aquilo que você é nele. Não por aquilo que você tem. Esse é o mundo te avaliando. Mas Deus, Ele olha para você e simplesmente Ele não tem uma avaliação a seu respeito, porque Ele olha para você como o filho amado de Deus. Ele olha para você como a filha amada de Deus. Você já viu como filhos amados se sentem em casa? Pais que derramam amor pelos seus filhos, eles não querem, eles querem simplesmente estar nos braços do Pai. Sabe, assim nós devemos ser. Esses dias eu estava na minha casa, tive uma experiência tão poderosa, irmãos. Meu filho desceu, meio sonolento. Estava lá só de cuequinha, blusinha, ele desceu meio sonolento. E aí ele chegou assim, eu estava no sofá, ele chegou assim, veio e me deu um abraço. Irmãos, que coisa extraordinária. Eu quase comecei a chorar. Falei, Deus, que é isso? Que coisa extraordinária é essa? Um abraço do filho. Todos os dias ele me abraça, mas acho que eu sempre estou pedindo. Mas aquele dia eu não pedi. Ele simplesmente desceu, ele veio e descansou meio sonolento assim, começou a dormir no meu braço, no meu colo. Eu falei, Deus, que é isso? Que coisa maravilhosa. E aí Deus falou comigo, falou assim, é dessa forma que eu quero que os meus filhos estejam nos meus braços, descansando. Sabe, meu filho chegou ali, ele não estava preocupado com nada. Meu filho não estava ansioso com nada. Ele simplesmente encontrou aconchego nos braços do Pai. Sabe, tem uma posição onde nós, como filhos amados de Deus, nos achegamos a Deus e encontramos esse refúgio. Encontramos esse descanso, encontramos esse prazer. E é um prazer que não é só do pai com o filho, é do filho com o pai. Sabe, eu não sei se você tem tido essa experiência de se lançar aos braços do Pai. Mas eu queria te desafiar a você se achegar. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, é impressionante, muitas vezes
Até minha esposa, né? Os irmãos conhecem a história da minha esposa. O meu sogro, quando ela tinha acho que 6 anos, 5, 6 anos, ele saiu de casa. E aí quando ela teve essa experiência com Deus, ela olhava para essa figura paterna e ela achava que em algum momento Deus ia deixar ela. Ela olhava para essa figura paterna e falava assim, peraí, acho que Deus vai me deixar em qualquer momento. Por quê? Porque o pai havia ido embora de casa. Sabe, talvez essa não seja a sua história. Mas talvez a sua história foi de um relacionamento que não foi muito bom com seu pai natural. E aí você criou um rótulo da figura paterna. E você falou, todas as vezes que eu me achego diante de Deus, eu tomava, do meu pai natural, eu tomava paulada. Então quer saber? Eu não quero saber de Deus não. Mas deixa eu te falar. Os nossos pais naturais, eles são falhos porque são homens. Mas existe um pai celestial que ele é perfeito. E ele quer te amar. Ele quer dar o seu melhor. Ele quer que você experimente de um amor do qual você nunca experimentou. Mas muitas vezes nós como filhos não sabemos receber esse amor. Então, você precisa abrir o seu coração para falar, Senhor, eis-me aqui. Eu quero me achegar, eu quero escavar mais profundo, eu quero ter um alicerce de um relacionamento que nenhuma tempestade me abale. Sabe, como isso é poderoso, irmãos? Como isso é poderoso. Sabe, porque tudo é dele, tudo é para ele. Deixa eu ler um texto aqui. Lá em Romanos 11, a partir do verso 33, diz assim: ó profunda da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem deu primeiro a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Sabe, querido, quando você entende que todas as coisas foram criadas por ele e tudo é para ele, inclusive nós. E quando você entende que você é um filho amado de Deus, criado para estar com ele, para se consagrar a ele, e você fala, eu vou para ele. Não tem outro lugar melhor a não ser estar nos braços do Pai. Amém? Deixa eu ler um outro texto aqui, lá em Colossenses 1, 13. Colossenses 1, a partir do verso 13. Diz assim: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para que em todas as coisas ter primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Aleluia. Sabe, queridos, tudo é para ele. Tudo é para ele. Sabe, nós chegamos aqui no louvor, alguns falam, eu gosto tanto desse louvor, mas quando você entende que o seu louvor é para ele, você adora, você abre a sua boca. Não é para mim, não é para os meus filhos, não, é para ele. Quando você entende isso e você começa a adorá-lo, você começa a se achegar diante dele de uma forma diferente. Pastor, mas minha voz é muito ruim. Você não viu a minha cantando sozinha? Quantas e quantas vezes eu estou no carro cantando, minha filha fica nervosa, porque eu sou extremamente desafinado. Só que tem uma questão, eu sou extremamente apaixonado.
E o apaixonado não se preocupa com o que estão falando de bem ou mal. Ele simplesmente adora. Não estou nem aí. Às vezes fala, outro dia ela assim, mãe, fala para o pai que já não está dando mais. Falei, filha, me deixa, eu estou adorando. Põe um fone de ouvido aí, deixa eu aqui. Não estou preocupado. O que é isso? Sabe, no percurso, quando você começa a chegar a Deus, muitas pessoas tentam te paralisar e falam, isso é demais, para de cantar, você está ficando louco. Ah, irmãos, sabe, se querem me chamar de louco, que chamem, porque todo apaixonado é meio louco mesmo. Todo apaixonado faz loucuras. É assim ou não é, irmãos? É ou não é, irmãs? Quando você está apaixonado, você não está preocupado com o que estão pensando, você quer simplesmente agradar o seu amado. É assim que funciona. E aí você faz loucuras. Faz loucuras. Não mede esforços, porque você quer estar perto. Sabe, então, seja um homem, uma mulher intenso. Se aproxime de Deus, fala, Deus, eu tive muitas experiências com o Senhor, no que diz respeito à cura, no que diz respeito à provisão financeira, no que diz respeito à libertação, mas eu quero ter uma experiência paterna de relacionamento vivo, onde não existe mais você querer olhar para trás, ou ter qualquer tipo de dúvida, existe só o Senhor, amém? Deixa eu contar aqui algumas experiências de alguns homens que tiveram essa experiência com o Senhor. E o primeiro que eu queria falar a respeito de Pedro, a experiência de Pedro, pescador comum. Né? A palavra de Deus diz que Pedro era um homem iletrado, ele era inculto. Né? Ele não teve o estudo, enfim. O que ele sabia era tão somente pescar peixe. Tinha o seu negocinho, um pescador, era um microempreendedor. Esse era o negócio dele, um autônomo. Lá em Lucas, capítulo 5, a partir do verso 5, diz assim: Respondeu-lhe Simão Pedro: havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixe. Deixa eu contar o contexto aqui para você. Um pouco antes, Pedro, pescador, conhecedor do que fazia, se pescava à noite, mas aquela noite ele não havia pescado nada. Estava em crise. Difícil. É quando você trabalha, mas você não vê o resultado. Será que você já passou por algum momento assim? Que você investe, faz, mas não vê o resultado. Às vezes você investe nos seus filhos, investe, mas não viu o resultado. Às vezes é nas suas finanças, você investe no seu trabalho, mas não prospera. Às vezes é no seu casamento, você investe, doce, mas não vê nada. Não vê nada. Essa era a situação desse trabalhador. Havia trabalhado a noite inteira, trabalhado e se esforçado, tinha experiência, sabia o que fazia, tinha know-how, tinha tudo, mas não viu o resultado. Vamos lá, vamos começar de novo. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado... E aí Deus dá uma palavra para ele, vai lá e lança as suas redes. Aí Simão Pedro responde... Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixe, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros de outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago, João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescadores de homem. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo
e o seguiram. Sabe, queridos, essa foi a experiência de Pedro. Pastor, mas por que ele deixou tudo? Veja, a grande experiência aqui é o seguinte: Pedro era um homem que andava segundo o seu conceito natural, andava segundo a força do seu braço, e ele estava passando por um momento que, por mais que ele se esforçou a noite inteira, não havia pescado nada. Ele poderia simplesmente, mas ele sabia, veja que essa não era a primeira vez que Simão tinha ouvido falar de Jesus. Ele era um seguidor ocasional, ele era alguém que estava aqui no meio do povo, ele ouvia, mas quando Jesus deu uma palavra específica, ou seja, quando ele teve um relacionamento específico, e Deus deu uma direção, volta lá, ele poderia dar um outro tipo de resposta, mas falar, mas pera lá, o pescador aqui sou eu, você é o carpinteiro, você mexe com madeira, você tem conhecimento em madeira, eu tenho conhecimento em pescaria, cada um no seu segmento. Ele poderia ter falado isso, mas o que acontece? Ele viu algo diferente. Ele não cogitou, ele não contestou, simplesmente ele seguiu a direção, seguiu a palavra. E porque seguiu a palavra, teve uma experiência sobrenatural. Há pouco tempo não havia pescado nada, mas agora pegou tanto peixe a ponto de se romper as redes, ter que chamar outro barco, encheu tanto peixe em ambos os barcos que eles quase afundaram. Ele, por mais que ele fosse pescador, ele nunca havia tido uma pesca como essa. Ele reconheceu que isso não era obra natural de um conhecimento, de uma lógica, de uma experiência de vida. Era algo onde só Deus poderia produzir, só Jesus poderia produzir. E essa experiência marcou ele de tal maneira que agora ele falou, não, eu vou ser um seguidor, agora eu vou testemunhar essas experiências. Isso não quer dizer que você, dentro do seu contexto, você tem que largar tudo. Mas a coisa mais importante é que ele se tornou um discípulo para aprender, e mais do que isso, a testemunhar dessas experiências. Então, nós vemos tantos outros exemplos. Um exemplo aqui de Paulo. Os irmãos conhecem o apóstolo Paulo. Quem que era o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, ele era um perseguidor da igreja. Perseguiu os cristãos. E naquela época a perseguição era mais ou menos igual ali no Oriente lá, acontece lá. Era morte. Era morte, literalmente. Mas ele tem uma experiência. Vamos ler lá em Atos, capítulo 9. A partir do verso 3. Atos 9, a partir do 3. Diz assim: seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E ele, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu, e a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Sabe, essa foi a experiência do apóstolo Paulo, um cara extremamente renomado, um cara extremamente respeitado na sociedade. Ele era respeitado inclusive por perseguir os cristãos. Mas veja, uma experiência com a pessoa do Senhor Jesus, não foi com coisas, mas foi com a pessoa do Senhor Jesus. Isso mudou todo o destino do apóstolo Paulo, e por consequência, mudou o nosso destino também. Porque o apóstolo Paulo é um fator primordial para que nós, por nós estarmos aqui hoje. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreveu quase que a maioria do Novo Testamento. Então veja que essa experiência marcou não somente a vida do Paulo, mas tem marcado vidas de geração em geração. Então Deus, quando Ele chama o homem, é para marcar a vida de outro homem. É para testemunhar, para saber aquela experiência que você teve. A experiência que o apóstolo Paulo teve não foi só para ele. Tem validade até nos dias de hoje. E a validade vai ser até o dia em que Jesus voltar. A palavra é vigente. A experiência de Paulo é vigente. A experiência de Paulo é eterna. Porque a experiência com Cristo, ela é eterna.
a experiência com coisas, as coisas em si elas ficam, mas aquilo que Deus faz é eterno. Como estou compreendendo? Olha só, após ter essa experiência, a perspectiva de Paulo mudou. A visão dele mudou, a forma dele enxergar agora mudou. Vamos ler lá em Filipenses 3, a partir do verso 4. Olha só o que ele fala agora. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, ou seja, ele está falando, eu venho de uma linhagem pura, eu faço tudo certinho, é isso que ele está falando. Quanto à lei fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. O que ele está falando? Eu era o cara. Eu era um cara que fazia tudo certinho, eu tinha reputação, eu tinha reconhecimento no mundo. Mas aí ele teve essa experiência indo para Damasco. E aí tudo muda. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas que as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Refúgio para ganhar a Cristo. Amém? Então veja que o apóstolo Paulo, a vida dele era o quê? Ter reputação e tudo mais. Mas essa experiência com Cristo, ele falou, tudo aquilo lá não valia nada. Só que veja, aquilo que ele mais buscava, que era reputação, e que ele já tinha, o que Deus fez? Ele abriu mão de tudo. Mas hoje ele é dos apóstolos que mais tem reputação. Ele fala, olha, eu abri mais igrejas do que todos. Eu orava mais do que todos. Ou seja, Deus levantou ele de tal maneira, deu sabedoria de tal maneira, que hoje ele é um grande referencial até os dias de hoje. Ele tem nos abençoado até hoje. Até hoje. Sabe quantos perseguidores tiveram na época dele? Muitos. Ele não era o único. Mas ninguém ouviu falar desses outros. Mas o apóstolo Paulo, porque teve uma experiência com o Senhor Jesus, e a vida dele foi completamente transformada. E aí ele fala, olha, eu abri mão de tudo, de tudo. Aí alguns falam, pastor, mas eu não tenho essa disposição. Veja, não é uma questão de você abrir mão de tudo, é uma questão de coração. Fala assim, uma questão de coração. Deixa eu dar um exemplo aqui então. Alguém que... Hoje, quem que é o homem mais rico do mundo? É tanta mudança que tem, né? O Elon Musk, que é o mais rico? Eu não sei quantos bilhões ele tem. Mas deixa eu te falar aqui, sem sombra de dúvida, de um homem que era infinitamente mais rico do que o Elon Musk. Alguém sabe chutar? O pai dele. Irmãos, deixa eu falar aqui do rei Davi. O rei Davi, a palavra de Deus diz que certa vez ele teve o desejo, ele olhou para o palácio dele e ele teve o desejo de construir um templo para Deus. A oferta que ele deu para a construção do templo foi de, convertendo, para o peso de hoje, em torno de 175 toneladas de ouro. Hoje 1 grama é quase R$300, ou seja, quase 300 mil, 1 quilo de ouro. Faz as contas aí, já vai passar dos bilhões, acho que vai chegar nos trilhões. Uma oferta. Então ele deu 175 toneladas de ouro, 350 toneladas de prata, fora as pedras, fora ferro e tantas outras coisas para construir casa para Deus. Então, uma única oferta dele, uma única oferta de Davi, pode juntar aí talvez a fortuna dos mais 5 milionários aí que não chega. Dos tempos atuais. Mas isso foi só a oferta. Ou seja, ele tinha muito mais. Então eu estou falando aqui de um rei que foi encontrado por Deus segundo o próprio coração, apesar dos seus pecados e dos seus erros.
Veja que Jesus, ele abomina o pecado, mas ele ama o pecador que se arrepende. Que era o caso do rei Davi. Então veja que o rei Davi, você vai olhar o histórico dele, ele se tornou capitão do exército, general, comandante do exército do rei Saul. Nunca perdeu uma guerra. Depois se tornou rei de Israel. Nunca perdeu uma guerra. Trilionário. Esse era o contexto do rei Davi. Agora veja, a palavra de Deus diz que ele é conhecido segundo o coração de Deus. Segundo o coração de Deus. Mas olha só, deixa eu ler uma passagem de Salmo. Ele escreveu quase 80 salmos, o rei Davi. O livro de Salmos que tem na sua Bíblia, a maioria dele foi escrito por esse homem, pelo rei Davi. Vamos ler lá o Salmos 84, 3. Olha o que diz. O pardal entrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Acolha, né? Os seus filhotes. Então ele está falando aqui, ele está fazendo uma analogia aqui. Olha, o passarinho encontrou casa, a andorinha ninho para si, onde acolhe os filhotes e tudo mais. E ele começa a falar dele. Ele começa a falar dele. Ponto e vírgula. Está falando, o pardal encontrou casa, outro ninho. Aí ele fala, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. O que esse homem de Deus, trilionário, alguém que tinha tudo que o mundo pudesse oferecer, o rei Davi tinha, da mais alta tecnologia da época, de tudo que o mundo poderia oferecer, com certeza ele tinha à sua disposição. Mas tudo o coração fala do que a boca está cheia. Que ele não vê ele falando de coisas, mas você vê ele falando que ele encontrou a coisa mais preciosa. O que era mais precioso para o rei Davi? Era o quê? Os altares do Senhor. A coisa mais preciosa é que ele temia ao Senhor. Ele era um homem temente a Deus. Um homem que entendeu que Deus era o tudo na vida dele. Sabe, assim que ele assume o trono, os filisteus haviam roubado a arca. E a primeira coisa que ele faz é o quê? Ele vai atrás da arca. Ele não ficou preocupado com nenhuma outra coisa. Mas porque ele sabia que ele precisava o quê? A arca representava a presença de Deus. Aliás, ela representa a presença de Deus. A arca representa a presença de Deus. Sabe, hoje nós somos a arca do Senhor. Sabe, algo muito interessante a respeito da arca. Muitas pessoas veem aquele filme do Indiana Jones e acham que a arca é de ouro. É verdade. O ouro que você vê por fora. A arca é uma representatividade da nossa vida nos dias de hoje. Se você não sabe, a arca ela é feita de madeira. De uma madeira específica chamada acácia. Sabe, a madeira ela aponta para o homem. Mas essa madeira, ela foi revestida de ouro. Ouro puro. Ouro de Ofir. Ouro do melhor. O que isso aponta o ouro? A glória de Deus. Sabe, hoje nós somos a arca. Homens naturais que foram revestidos pela glória de Deus. E carregamos a coisa mais preciosa que um homem pode ter, que não são as coisas desse mundo, mas é a presença de Deus que nos preenche. Sabe, quando você entende isso, que só o Senhor pode te preencher de uma forma plena, só Ele pode te satisfazer, só Ele pode nos satisfazer. É muito bom constar as coisas, sim, mas quando você descobre o reino de Deus, nesse tempo, as demais coisas perdem a graça. É muito bom compartilhar, viajar, você deve fazer, mas sempre com um alvo no reino de Deus. Sempre com um alvo no reino de Deus. Sempre com um alvo no reino de Deus. Sabe, a boca fala que o coração está cheio,
Esse dia eu estava com a minha esposa, nós entramos numa loja, ela falou, olha, Jesus te ama. Eu falei, nossa, 1-0. Pensei comigo. Eu falei, agora, todo entregador que vai na minha casa agora, eu vou lá, dou uma caixinha, ainda que seja no cartão de crédito, acrescenta tanto aí. Aí, no final, eu pego e falo, preciso te falar algo, Jesus te ama. Eu não tenho tempo para falar das maravilhas que Deus pode fazer na vida dele. Mas uma coisa eu posso afirmar, e é um fato verdadeiro, Jesus ama ele. Jesus ama a mim. Jesus ama você. Quantos creem nisso? Sabe, eu creio que Deus, Ele quer nos levar numa medida nova de relacionamento. Muitas vezes nós corremos e levamos um evangelho, né, e preciso disso, só tentando suprir necessidades. Mas não adianta você querer apagar fogo. Apagar as necessidades. A grande verdade é que você precisa se incendiar com o fogo do Espírito. Para apagar todos esses fogos, você precisa ir na fonte, que é Cristo. A fonte de toda a sabedoria, a fonte de todo amor. Sabe, eu sei que não existe ninguém que me ama mais do que o Senhor. Pastor, como você pode afirmar isso? Eu posso afirmar porque Ele me amou primeiro, diz a palavra. Ele me amou primeiro. Eu amo minha esposa, eu amo os meus filhos, mas acima de todas as coisas eu amo o meu Deus. Quantos estão compreendendo? O que é isso, queridos? É você colocar ordem na sua escala de valor, naquilo que verdadeiramente é precioso. Muitas vezes você acha que as coisas preciosas são as demais coisas. Não são. Se eu e você, nesses dias, sabe, Deus tem feito tantas coisas, e nós somos extremamente gratos por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Quantos testemunhos de pessoas que se achegaram, né, que experimentaram, estão experimentando o amor de Deus, mas deixa eu dizer algo, Deus tem uma medida maior para você. Deus tem algo do qual você ainda não experimentou ainda. Deus tem algo para fazer na sua vida, que talvez naturalmente você não consiga nem discernir, porque você acha que é impossível. Deus tem coisas para fazer na sua vida que talvez você já perdeu a esperança, perdeu a expectativa. E você falou, não, deixa para lá. É assim mesmo. Sabe, essas são as mentiras que o diabo tenta colocar na sua vida para te paralisar, para roubar os seus sonhos. Mas Deus, não é que Ele tem amor, não é que Ele tem uma medida de amor, Deus é amor. Deus é amor, Ele é a essência do amor. Sabe, não tem outro lugar para você experimentar do verdadeiro amor, senão na presença do Senhor. Não tem. Sabe, eu já tive algumas experiências. Eu posso afirmar que não existe prazer maior nessa terra do que você estar na presença de Deus. Talvez boa parte das pessoas falam, talvez a sensação é adrenalina de pular de um penhasco, de asa delta e sei lá o quê. Não existe adrenalina maior e sensação maior do que estar na presença de Deus. Não existe. Não existe. Pastor, como é que eu faço isso? Separa um tempo. É bom desfrutarmos do corpo, congregarmos como corpo, mas tem um momento que é de intimidade. Quando se fala de intimidade,
entre duas pessoas. É quando está você, o Senhor, e você começa a adorar Ele. Você começa a contemplar a sua face. E você começa a dizer palavras de adoração e de gratidão. E de repente as coisas, aquilo que estava entulhado dentro de você, parece que vai sendo desentulhado. Aquilo que estava parado dentro de você, parece que vai desentupindo o canal. E aí quando você menos vê, quando você menos espera, as lágrimas rolam. Sabe qual foi a última vez que você teve um quebrantamento diante do Senhor? Qual foi a última vez que você teve um clamor, talvez por uma necessidade, mas que você chorou diante dele numa oração? Onde estava você e ele? Talvez o seu cônjuge, junto. Talvez sua célula, talvez o corpo. Sabe, mas tem um momento de intimidade que se você não experimentou, eu quero te desafiar a abrir o seu coração para experimentar. Eu não estou falando aqui de coisas naturais. Eu não estou falando aqui de bens naturais que nos dão prazer, mas que momentâneo. Eu estou falando aqui de uma experiência entre duas pessoas. Entre você e Deus. É uma experiência onde eu não posso produzir. O seu cônjuge não pode produzir. A faculdade não pode produzir. O mundo não pode produzir. Porque é produzido pelo próprio Deus, pelo próprio Espírito de Deus. Não estou falando aqui de coisas naturais, eu estou falando aqui de você ter uma experiência real, de ser preenchido, de se permitir verdadeiramente ser amado. Não estou falando aqui de um amor entre um homem e uma mulher. Também não estou falando do amor filéu entre amigos. Estou falando aqui do amor ágape, o amor de Deus. Esse amor. Desse amor verdadeiro, que nos impacta de tal maneira, onde nós não somos mais os mesmos. Onde esse amor que nos impacta de tal maneira, que muda o nosso destino, que muda o nosso olhar, que muda a nossa visão, que nos transforma. De um amor onde a revelação se torna plena diante dos nossos olhos. E você fala, não tem outro lugar para estar, senão na presença do meu Deus. Não existe. Estou insistindo aqui com os irmãos. Para você não ter uma vida cristã mecânica. O que é uma vida cristã mecânica? A vida cristã mecânica é onde você faz as coisas mecanicamente. Em outras palavras, se torna um religioso. Você faz para cumprir tabela. Sabe, nós não temos ali na entrada ali um relógio de ponto para você picotar o cartão. Hoje em dia não se picota mais cartão, né? Precisa botar seu polegar ali. Não é uma questão de você cumprir tabela. Não é questão de você cumprir uma agenda. Mas é questão de você ter uma experiência que te supre, que vai te dar o maior êxtase da sua vida. É onde vai te levar você a ser pleno como homem, ser pleno como mulher, que é um start na sua vida de transformação. Esse é um ano da aceleração, queridos. Sabe, talvez você fez o balanço do primeiro semestre e você fala, mas parece que nada aconteceu.
parece que nada mudou. Talvez não tenha mudado de fato. Mas a minha pergunta é, nesse primeiro semestre, você se achegou a Deus com o coração rendido, quebrantado? Você falar, Senhor, eis-me aqui. Talvez tenha algo que você tem tentado fazer e não tem conseguido conquistar ou romper. Você já chegou diante do Senhor com uma oração simples, com um relacionamento simples e falar, Senhor, eu não sei mais o que fazer. Eu me rendo aos teus pés. Eu não sei mais como eu faço para reverter o meu cenário financeiro. Eu não sei mais para reverter o meu cenário com relacionamento com os meus filhos. Eu não sei mais como reverter o cenário da minha empresa. Eu não sei mais como reverter o cenário do meu casamento. Eu não sei mais como reverter o cenário da minha célula. Eu não sei mais como reverter o cenário do meu trabalho. Mas de uma coisa eu sei, que tu podes. Tu podes, só o Senhor. O que é isso? É quando você se rende. É quando você fala, eu não dou conta mais de viver do jeito que eu estou vivendo. Eu não dou conta mais de viver com o meu pecado oculto. Eu não dou conta mais de viver com as minhas mentiras, que talvez só o Senhor saiba, que eu tenho até vergonha de compartilhar, até com os meus amigos mais próximos. É quando você se rende e fala, me muda, me transforma. Eu quero experimentar um tempo novo. Eu quero verdadeiramente ser marcado pelo Senhor. E ser uma testemunha viva. Não por aquilo que o Senhor me dá, mas por aquilo que tu és na minha vida. É quando você quer o Senhor. Queridos, quando você se rende nesse ponto. É como diz lá em Mateus, primeiro buscai o reino dos céus, o teu reino é a tua justiça, e as demais coisas vos são acrescentadas. O que são as demais coisas? É aquilo que você punha tanto foco, e agora que você colocou o foco no reino de Deus, agora que você decidiu simplesmente se consagrar a Ele, e viver para Ele, e falar, Senhor, muda-me, me transforma. Eu quero me achegar a Ti como nunca me acheguei antes. Eu quero gerar uma intimidade, de um prazer como nunca antes. Eis-me aqui. É quando você abre o seu coração dessa maneira. Você fala, não sei mais. Não sei mais como administrar a minha empresa, os meus negócios, as minhas finanças. Você se rendeu. É nessa hora que ele fala, filho, o pai resolve. Deixa com o pai. Sabe, é nessa hora. É quando nós decidimos não sermos mais fortes. É quando nós decidimos falar, Senhor, me ajuda. Me ajuda. Me dá sabedoria para lidar com circunstâncias que naturalmente eu não sei. Não sei como resolver. É quando você fala, eu não quero ser mais influenciado pelo mundo, pelas notícias, pelo cenário. Não quero mais me apegar no cenário que tanto me pressiona. As taxas de juros. Não. Só tem o Senhor. Ou o Senhor faz, ou o Senhor faz. Sabe, eu creio que esse foi o momento que Jacó passou em Peniel, né? Ou o Senhor me abençoa, ou eu não te largo. Ou o Senhor me abençoa, eu não te largo. Sabe, eu comecei aqui fazendo uma pergunta, né? Qual que era a sua necessidade?
Sabe, muitos pensaram qual era a necessidade. Sabe, todos aqui têm uma necessidade, com certeza. Mas talvez a sua vida está tão solta, você perdeu tanto a fé e o crer no Senhor Jesus, que você já nem sabe. Perdeu a expectativa de mudar as circunstâncias. Mas deixa eu te falar, hoje o Senhor te chama para perto, para dizer que Ele é o teu Deus, Ele é o teu Pai. E não existe cenário natural, socioeconômico no mundo, em que Ele não possa te guardar e te proteger. Não existe. Só o Senhor. A economia não pode fazer por você. O governo não pode fazer por você. Os seus amigos não podem fazer por você. Os seus parentes não podem fazer por você. Mas o teu Deus, Ele é o socorro bem presente no tempo da angústia. Esse é o nosso Deus. Sabe, eu quero orar por você nessa noite. Quero orar por você que quer se achegar mais a Deus. Eu preciso ter essa experiência. Eu abro mão de ter experiência com coisas, porque eu quero experiência com a fonte, com o Senhor, com Ele. Não é com outro, é com Ele. Eu quero orar com você. Vamos ficar de pé. Aleluia. Aleluia. Sabe, queridos, eu não sei qual é o seu cenário, qual é as circunstâncias que você tem vivido. Mas de uma coisa eu sei. Há um Deus, que é um Deus Pai, que há poder para mudar todo o cenário. O que eu preciso? Você precisa se colocar nos braços dele como filho. Antes de nós sermos pai, nós precisamos aprender a ser filho. Feche seus olhos. Vem um pouquinho para mim, Tiago. Oh, Espírito Santo. Ore calaralabaxei, calaralabas. Deixe esse louvor ministrar o seu coração. Preste atenção. Feche seus olhos. Existe um rio que vai te saciar. Existe um rio que te cura. Aleluia. Ore calaralabache, calarabas. Aleluia. Eu quero te perguntar, mais uma vez agora. Qual é a sua necessidade?
Talvez seja simplesmente se chegar ao Senhor. Talvez seja uma necessidade gritante ainda com coisas. Falar, pastor, é uma questão financeira que tem a ver com coisas. Deixa eu te falar. Ainda que seja com coisas, pode chegar diante do Senhor e falar. Seja sincero diante de Deus. Ele é o Pai que vai te ouvir. Ele é o socorro bem presente. Ele é o nosso Senhor e Salvador. Chega diante dele, só isso. Eu preciso de uma cura. Eu preciso de um milagre financeiro. Eu preciso de uma restauração no meu casamento. Eu preciso de filhos espirituais. Preciso de filhos naturais. Fala para ele. Não, pastor, no meu caso é só trocar um carro mesmo. Talvez essa seja a sua medida. Sabe qual que é a boa notícia? Ele te ouve. Todos nós temos uma necessidade, queridos. Será que você consegue falar para o Senhor da sua necessidade, daquilo que Ele já sabe? Essa é a questão. Eu quero orar por você, mas como um sinal de redenção ao Senhor, saia do seu lugar, vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Oh, aleluia. Fale ao Senhor agora. Fala ao Senhor, você é o Senhor agora. Baixa um pouquinho, Tiago. Fala ao Senhor agora. Qual é a sua necessidade? Fala para Ele que você abre o coração nessa noite. Para que o Espírito de Deus te transforme, te convença do pecado, da justiça, do juízo. Fala com Deus agora, fala, Senhor, eu preciso dessa experiência com o Senhor, que não é produzida por homens, que não é produzida por coisas, mas é uma experiência de amor. Fale com o Senhor, eu vou aumentar o som, eu queria que você abrisse a sua boca e falasse com Deus. Uma oração sincera é aquilo que jorra do seu coração. Fala com Ele. Pastor, eu não sei falar. Não sei fazer uma oração eloquente. Deus não está atrás de orações eloquentes. Deus está atrás de um coração sincero. Um coração sincero. Fala, Senhor, me muda. Me transforma. Faz a tua boa obra em mim. Sabe, quando você fala isso, faz a boa obra em mim, a palavra de Deus diz o seguinte, que Ele é fiel e justo para concluir a boa obra que Ele começou na sua vida. E a palavra de Deus não volta vazia. Nós vamos ouvir muitos testemunhos de poder, de milagre, e por consequência de coisas naturais que o Senhor fez, de prosperidade, de restauração. Pai, em nome do Senhor Jesus, Deus, eis aqui os teus filhos, eis aqui a tua igreja, Pai, que responde nessa noite. Deus, nós oramos a Deus para que o teu Espírito faça na vida de cada um aquilo que pai não pode fazer, aquilo que mãe não pode fazer, aquilo que a economia não pode fazer, aquilo que o governo não pode fazer, aquilo que os amigos não podem fazer, mas o Senhor pode. Porque a tua palavra diz que tudo pode naquele que nos fortalece. E o Senhor é o nosso socorro bem presente. O Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é o nosso escudo. Por isso, Pai, que nesses dias o Senhor possa mesmo trabalhar no coração de cada um,
trazendo quebrantamento genuíno. Oh Deus, onde eles possam, Senhor, simplesmente acordarem com desejo de gerar uma intimidade contigo em oração. Deus, que haja um clamor nesses dias, diante dessas circunstâncias, que haja um clamor no coração, de oração, de homens e mulheres intensos e apaixonados. Pai, levanta, Senhor, um exército de homens e mulheres e jovens apaixonados pelo Senhor Jesus, homens e mulheres jovens que são destinados a um avivamento, a começar por si mesmo, um avivamento pessoal, mas que vai incendiar não somente as casas, mas também as gerações que estão por vir. Eu quero declarar que esses homens e essas mulheres foram chamados para proclamar as boas novas aos quebrantados de coração. Foram chamados para serem testemunhas vivas de um Deus que transforma, que cura e restaura. Por isso, Senhor, derrama a tua sabedoria, derrama a tua unção nesses dias. Deus, que haja, Senhor, diante dos olhos de cada um de nós, oportunidades para sermos canal do Senhor, Pai, por onde nós andarmos, Deus, em o nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus, amém? Aleluia, 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 glória a Deus. Não existe posição melhor do que você ser completamente preenchido pelo Senhor Jesus. Então não perca o foco, olhe para o Senhor, não olhe para homens naturais. Sabe por quê? Os homens são falhos. Os homens são falhos. Os cônjuges são falhos. Os filhos são falhos. Os amigos são falhos. Os líderes são falhos. Os pastores são falhos. Mas existe um que é perfeito, que deu sua única vida, deu seu único filho unigênito para morrer por você. E esse é o Deus Pai que te ama. Amém? Glória a Deus. Tenha uma semana abençoada em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus.